nasce uma mãe? A ideia de hoje é fazer uma reflexão sobre sermos mulher e mãe. Será a maternidade uma missão? Eu vi uma frase em que dizia: quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Será que nós nos tornamos mãe quando nasce um filho? E as mulheres que não podem gerar filhos? Será que as mulheres que não querem ter filhos não têm sentimento materno? Todos nós nascemos de uma mulher, mas nem sempre a mãe nasce neste momento. E às vezes ela vive uma encarnação inteira ao lado do seu filho biológico e a mãe jamais nascerá. Nestes momentos em que estamos vivendo de forma tão intensa dentro de casa com os nossos filhos, temos ouvido as mães falarem sobre o sentimento de frustração em lidar com os filhos. Porque até então, de um modo geral, nós estávamos dividindo essa responsabilidade de educar a criança com a escola, com a empregada, e agora a responsabilidade está sobre todas nós. Aquelas de nós que temos o companheiro, de uma forma ou outra nós dividimos essa responsabilidade. Mas e as que não têm? Como entender esse sentimento tão controverso? Amor, tem aquela mulher que ama o seu filho, tem aquela outra que sente a necessidade de amar, tem aquela que tem o sentimento de obrigação de amar, outras têm raiva, impotência ou outros sentimentos qualquer. Será que pelo fato de ser mulher, nós temos que ser mãe? De uma certa forma, a própria sociedade cobra isso da mulher. Mas vamos um pouco além da matéria para poder ver se nós conseguimos entender isso. Porque, ao reencarnarmos, algumas vezes, o nosso passado conflita com o nosso presente. Quando nós vamos reencarnar, é feito um planejamento. Esse planejamento se dá de acordo com as nossas necessidades, inclusive o sexo que nós teremos. No livro dos Espíritos, nós vemos que o espírito não tem o sexo como nós compreendemos. Isso se dá devido à necessidade evolutiva, de acordo com aquilo que nós temos que passar, nós assumiremos fisiologicamente esse ou aquele sexo. E aí nós passamos por várias reencarnações naquela polaridade. Na questão 200 a 202, nós vemos por que isso. E eles dizem que é preciso progredir em tudo. Cada sexo proporciona provações e deveres especiais. E com isso ensejo de ganharmos experiências. Aquele que só vive como homem, só saberia o que sabem os homens. Então, por exemplo, se nós reencarnamos muitas vezes na polaridade, usando a energia ânimos, que é a energia masculina, talvez, pudéssemos ter mais dificuldade em lidar com a maternidade, que é a energia ânima. Eu estou dizendo talvez, não estou afirmando que seja isso, mas isso pode. Às vezes nós trazemos tanta energia mais masculina que ao sentir necessidade de sermos um tanto mais doce, que é o que a maternidade pede, a gente tenha uma certa dificuldade. Uma outra situação é a história. A vida das mulheres nunca foi fácil. Nós vivemos condições sociais onde não tínhamos voz. Você sabia que houve um tempo, inclusive, que existia dúvida que a mulher tivesse alma? Revista Espírita, janeiro de 1866. As mulheres têm alma? Sabe-se que a coisa nem sempre foi tida como certa. Foi posta em deliberação num concílio.
Sabe-se a que grau de aviltamento essa crença as reduziu na maior parte das regiões do Oriente. Mesmo que hoje, isso era 1866, mesmo que hoje nos povos civilizados a questão seja resolvida em seu favor, o preconceito da sua inferioridade moral perpetuou-se. Desse preconceito nasceu sua inferioridade legal, ainda não apagada dos nossos códigos. Por muito tempo, elas aceitaram essa escravização como uma coisa natural. Tão poderosa é a força do hábito. Kardec escreveu isso em 1866, mas infelizmente, ainda hoje existe lugar que se pensa assim sobre a mulher. Na questão 818 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países. Os espíritos dizem que do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É o resultado das instituições sociais do abuso da força sobre a fraqueza. É a lei do mais forte. Mas se Deus deu à mulher uma constituição mais frágil, tem que existir um porquê. E a resposta está na questão 820. Deus proporcionou à organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação à delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. O papel da mulher é de extrema importância. Questão 821. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto aquelas deferidas ao homem? Sim, maior até. É ela quem dá aos homens as primeiras noções da vida. Nessa questão, é necessário refletirmos um tantinho. O quanto é interessante essa resposta, porque nós vivemos em um mundo machista. Lutamos contra isso. Só que somos nós, as mulheres, que criamos e educamos os meninos. É uma coisa a se pensar. As mulheres têm uma missão que não se iguala a nenhuma que o homem possa ter. Mas, infelizmente, as mulheres, numa ânsia natural da liberdade recém-adquirida, ela se equivoca e procura se igualar aos homens em todas as formas possíveis. É natural que todas nós devamos lutar pelos nossos direitos, por igualdade, não se discute. Mas quando nós lutamos por igualdade, nós precisamos nos perguntar: igualdade de quê? De salários? De cargos? De direitos legais? Se os nossos objetivos de igualdade são esses, são conquistas profissionais, sociais e legais, está tudo certo, porque nós temos tanta competência quanto aos homens. Vamos lembrar que essa constituição fisiológica ou biológica, masculina ou feminina, pertence a esse corpo. Mas nós não somos esse corpo. Nós somos um ser que habita esse corpo. E nós sabemos que o espírito, não tendo sexo propriamente como entendemos, o nosso intelecto é o mesmo. Mas o triste é quando nós nos equivocamos e dizemos assim: se o homem também pode, se o homem pode, nós também podemos. E normalmente quando a mulher usa essa fala, ela está falando dos vícios dos homens e não necessariamente da virtude dos homens. E aí nós vemos, infelizmente, elas dizendo assim: se os homens podem beber, por que nós não? Se os homens podem trair, por que nós não? É claro que nós podemos. A questão é: será que devemos? Por que não nos igualarmos nas suas virtudes, nas suas capacidades?
Questão 822A. Uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Resposta: dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem, do interior a mulher. Cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, para ser justa e imparcial, ela deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou ao outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. A sua escravização marcha a par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física. Visto que os espíritos podem encarnar num e noutro, sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Precisamos repensar a nossa função nesse planeta. Os nossos direitos do homem e da mulher são iguais e devem ser legalmente tidos como iguais. Mas as nossas funções não são iguais. A nossa função, a função da mulher, de maneira primordial, é a de ser mãe. E antes você, mulher, que está me ouvindo, fique brava comigo, espere eu terminar o meu raciocínio. Analisando a nossa sociedade e a importância da mulher consciente do seu papel e da sua influência sobre os filhos, Raul Teixeira fala-nos. Isso está no Vida e Valores, a missão da maternidade, que se encontra no canal FEP no YouTube. Esse vídeo, Visão da Maternidade, está com mais de 70 mil visualizações. Indico a você dar uma entrada no canal FEP e procure pelo vídeo A Missão da Maternidade. E ele fala assim: podemos mesmo ousar e dizer que, como base de todo homem grotesco que houve na humanidade, havia a figura de uma mulher, sua mãe. Porque foi ela que fez com que ele não levasse desaforos para casa. Foi ela que o ensinou a devolver a agressão por agressão. Mas na história de todo santo, de todo missionário, de toda criatura de bem, existe a figura de uma mulher, sua mãe. Pensando na trajetória da mãe sobre o mundo, quando ela tiver essa consciência do seu papel junto aos filhos, quando ela admitir que serão seus filhos os professores de amanhã, os médicos, os advogados, os juízes, os políticos, quando ela admitir que serão seus filhos os administradores das cidades, os estados, dos países, que responsabilidade terão sobre suas mãos, ela própria se tratará melhor, para que não tenha a cabeça infernizada por complexos de culpa, por conflitos que possa passar para seus filhos esse respeito à vida, esse respeito aos outros. É preciso pensar no que nós estamos fazendo com os nossos filhos. Nós reclamamos da violência, nós reclamamos da corrupção, dos traficantes, mas todos eles são filhos de alguém. Mas nós também, neste período conturbado, temos parabenizado os profissionais da área de saúde, que estão cuidando de todos nós. Eles também são filhos de alguém. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz que o papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe, é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho é o seu porvir e prepara o homem do futuro.
Por isso, as sociedades que a deprimem, deprimem-se a si mesmas. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte, a sociedade grande, de moral e unida. Ser mãe é a maior missão da mulher. Chico Xavier disse que a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. A participação da mulher é tocada de alegria e de dor, de tormento e de sofrimento, de prazer e de responsabilidade. Desde que o filho nasce, até o último dia da mulher sobre a terra. E sabe lá Deus, se depois dessa vida, quantas lutas sofrem as mães em auxílio aos filhos que deixaram neste mundo. Nós, que somos mães, sabemos que uma vez o filho tendo nascido, não importa se nós voltemos ao nosso lar espiritual ou se eles partam antes, não deixam de ser nossos filhos. O amor de mãe, ele vai muito além da gestação. Nós não precisamos ter filhos para sermos mãe. Basta ter um coração que ama. E é o coração que ama que nos transforma em mãe. Muitas vezes nós não nos damos conta do imenso privilégio que é ter em nossos braços um filho. Filho esse, que é filho de Deus, e ele nos delega os seus cuidados. Eu li uma entrevista onde uma senhora dizia: para mim ser mãe começa especialmente quando reflito no quanto esse Deus, ousado e misericordioso, pôde confiar seus filhos a pessoas tão limitadas quanto nós. Gosto de pensar que o projeto de Deus começa especialmente quando o nosso projeto humano se limita, se cansa e se desgasta. Como pessoas limitadas que ainda somos, o amor de mãe, ele não nasce pronto. Ele é uma conquista. Questão 890. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? Pergunta interessante. Será que o amar ao nosso filho é uma virtude ou será que é instintivo? Instinto até os animais têm. E os espíritos nos dizem que pode ser uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor aos seus filhos no interesse da conservação deles. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento, uma abnegação que são virtudes, e sobrevive mesmo à morte, e acompanha o filho até no além-túmulo. Todas nós, mães, temos um princípio de amor. Claro que aqui vale para os pais, mas como eu estou falando com as mães, vamos pensar no sentido da mulher. Então, todas nós temos instintivamente esse amor ao filho, que é instinto para que nós o mantenhamos vivo. Mas à medida em que nós vamos crescendo com essa criança, que nós vamos nos devotando a eles, esse amor começa a ganhar ares de virtude, porque nós vamos nos abnegando em função daquele filho. Mas tem uma questão, 891, que é muito interessante. Ela fala assim: estando na natureza o amor materno, se é assim tão natural, se tem esse instinto, como é que há mães que odeiam os filhos? Não raro, desde a infância deles. Resposta: às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação se aconteceu de ter sido um mau pai, uma mãe perversa ou um mau filho em outras existências.
Lembram que eu falei lá atrás que às vezes a nossa história pregressa conflita com o atual? Às vezes nós trazemos em nós a marca de termos sido maus filhos. Então pedimos para nascer num coração ainda um pouco mais endurecido. E aí nós vemos, que o fato de se gerar uma criança, de dar à luz a um filho, não nos torna mães. A mãe nasce à medida em que nós aprendemos a amar aquela criança. É muito natural quando um filho nasce e nós olhamos aquele rostinho lindo, nós nos apaixonarmos por ele. Mas paixão é temporário. O amor é eterno. E assim nós podemos ter filhos que são nossos companheiros, ou nós podemos ter filhos que são tiranos. Podemos ter pais amigos ou verdadeiros carrascos. Quando isso acontece na nossa vida, o Evangelho nos convida ao perdão. Quando nós temos incompreensão, quando nós temos desafeto, desamor dentro do nosso lar, isso seja com nossos filhos, isso seja entre os cônjuges, entre os irmãos, enfim, seja qual a denominação da relação que haja. Mas se houver essa desarmonia, não vamos nos desgastar em brigas, em discussões, infelizmente. Essa pandemia, temos visto também nos lares o aumento substancial da violência doméstica. Porque antes nós tínhamos a desculpa de sair, hoje nós somos obrigados a conviver. E quando isso acontece, aqueles de nós que têm um tantinho mais de equilíbrio, possamos pensar, um de nós dois, se não os dois, somos culpados de ontem e hoje estamos juntos para rever isso, para descobrir o amor, para criar de fato uma amizade. Espírito Emmanuel, no livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, diz: os pais no mundo precisam compreender a complexidade e a grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos comuns. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é um mundo essencial. O lar é a base, onde se deve atender aos desígnios divinos no tocante aos serviços mais importantes que lhe foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados, seja nos excessos de ternura ou na demasia da exigência. Mas à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da era nova, compreendendo que para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor. À frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Amar os filhos é ouvir o que eles não estão dizendo. E quando nasce, então, uma mãe? Já que o título da fala de hoje é essa. Para encerrar, eu vou contar uma história que acredito que fique mais claro. Os filhos querem colo, sempre. Em 2001, uma amiga do meu filho pulou do 8º andar do prédio onde morava. Era uma adolescente. Ela tinha acabado de almoçar, estava com o uniforme do colégio, a mochila às costas, o que indicava que iria para o colégio.
Foi um choque para todos os amigos. E aí vem a pergunta: por quê? Ela tinha apenas 15 anos. Que problema uma menina de 15 anos pode ter? E eu fiz essa pergunta ao meu filho e a resposta me deixou chocada. Ele me disse: mãe, eu acho que era falta de colo. Como assim? E ele me disse: hoje em dia, os pais trabalham o dia todo, sempre com a mesma desculpa de que querem dar aos filhos tudo aquilo que nunca tiveram. E na maioria das vezes, eles estão conseguindo. Estão dando estudos no melhor colégio, cursos de idioma, dinheiro para gastar no shopping, computador de última geração, tênis, roupa, celular, tudo muito caro. E sempre cobrando da gente boas notas, pois estão investindo muito. Na maioria das vezes, os pais não têm mais tempo para os filhos, não conversam mais, não fazem mais um carinho. E ele fez uma pausa e eu estava boquiaberta. Meus pensamentos iam a mil. Mal comecei a formular uma frase: meu filho, você tem razão, é isso mesmo. E ele me interrompeu dizendo: mãe, quando a gente chega em casa, o que mais queremos é o colo de mãe. Quando vamos mal nas provas, quando acontece alguma coisa ruim, a gente quer colo. Por que você acha que tantos jovens estão revoltados? Na maioria das vezes, eles estão querendo chamar a atenção, ser notado, só que no lugar e na forma errada, na rua e com violência. Eu dei um grande abraço no meu filho, beijei-o com muito carinho e ele lhe disse: meu filho, espero que a morte da sua colega não tenha sido em vão. Quem sabe muitos pais vão repensar as suas atitudes para com seus filhos. Ele olhou-me carinhosamente e concluiu antes de sair para a escola: não somos máquinas, mãe. Não somos todos iguais. Não é porque o filho da vizinha só tira 10 que todos nós vamos tirar 10. Talvez nem todos queiramos falar inglês. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Revelavam a dor que sentia pela morte da colega e, ao mesmo tempo, o quanto ele valorizava a nossa família. Já fora de casa, ele voltou correndo e me deu um grande e forte abraço, dizendo: mãe, obrigado por eu poder contar sempre com você e obrigado pelas broncas, porque eu sei que eu mereço. Depois que ele virou a esquina, fechei suavemente a porta, pensativa e convencida de que o tempo e o amor são os melhores investimentos que podemos fazer pelos nossos filhos. Todo o resto é consequência. E sem dúvida, só assim poderemos também ser felizes, com a consciência tranquila de ter cumprido bem a nossa missão de ser pais. Quando nós adquirimos esse tipo de consciência, é que começa a nascer a mãe em cada um de nós. Nasce uma mãe sempre que um coração ama e cuida de um outro coração. Obrigado pela companhia e um feliz domingo. Pode fazer uma oração e iniciar a palestra. Senhor Jesus, queremos agradecer pela oportunidade bendita da vida, pela oportunidade de estarmos reunidos, se não fisicamente, mas virtualmente. E sabemos que nossa energia abrange a tudo. Que possamos nesses instantes, possamos em pensamento, estarmos unidos em um só, direcionados, convergidos,
para o Pai de todos nós. Que Deus e Jesus fortaleça e ampare os nossos corações nesses momentos turbulosos que passamos. Com certeza, muitos de nós com o coração apertado, com medo de como será o amanhã. Quais dificuldades nos trarão? De onde iremos retirar forças para vencer? A fonte é uma, é Deus. Não precisamos procurar Deus fora. Procuremos Ele dentro de cada um de nós, porque é ali que Ele está. E a força para vencer, seja o que quer que venha, está dentro de cada um de nós, acessando a esse Deus particular. Que Ele possa, no dia de hoje, se fazer gigante, acalmar e acerenar corações e mentes e nos trazer a paz necessária para fazermos boas escolhas. Senhor Jesus, ampare a todos os lares, onde quer que essa mensagem chegue, que Jesus esteja com todos nós. Que assim seja.